abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em João, 1 João, capítulo 1, a maioria conhece esse texto, né? Verso 1 a 14. Como é um texto bem conhecido, eu já vou começar a ler. Os irmãos vão acompanhando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Esse texto é maravilhoso, ele mostra muito claramente a obra de Deus para com o seu povo, né? Mostrando assim, logo no começo do verbo, o verbo, no versículo 1, mostrando quem é Jesus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era esse verbo? Esse verbo é Jesus, né? Nós podemos contemplar isso, que quando nós olhamos para os versos 1, 2 e 3, nós percebemos que o verbo estava lá no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Muitas pessoas dizem que Jesus não é Deus, mas como é que o verbo que fez todas as coisas, que foi utilizado para fazer, que por intermédio dele, e sem ele nada poderia ser feito, não pode ser Deus? Como é possível isso, né? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha só, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que existe hoje, que nós vemos, foi feito com participação do Verbo, o Verbo vivo e verdadeiro, né? É por isso que em algumas Bíblias apresenta o título lá, a encarnação do Verbo. A luz, verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mostrando, então, que esse Verbo é a verdadeira luz que ilumina nas trevas. Essa questão da luz e trevas, a gente consegue ver até que tem um certo... Pode nos chamar a atenção ao que falava Platão, né? Lá na filosofia antiga, a respeito do mito da caverna, né? A respeito da luz, mas lá ele mostra as pessoas de um lado na caverna no escuro e a luz do lado de fora, e as pessoas indo em direção à luz. Aqui nós vemos a luz de Deus lutando contra as trevas, não porque ela fosse uma briga em que ela pudesse trazer qualquer tipo de menção de derrota. A luz sempre, isso é uma ação que a gente pode ver na prática, se acendemos uma lâmpada e a colocarmos no escuro, ela prevalece. A luz sempre prevalece. E é assim o poder de Deus, a vontade de Deus e a história de Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja. A luz sempre prevalece, ela sempre domina, ela sempre realiza a sua própria vontade. No verso 6, nós vemos, então, a continuação do texto, dizendo assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio
como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Quem é a luz? Né? A luz é Jesus. A luz provém de Deus. E quando nós vemos lá o texto falando no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está mostrando essa questão da ação. Então, Jesus é a ação de Deus em nossas vidas, a ação transformadora de Deus para aqueles que o Senhor mesmo escolheu. É o Senhor que faz tudo em nossas vidas. Não é outro ser, não há outro. Nós vamos ver isso mais adiante no texto. Mas, continuando, vamos ver que o verso 8 diz assim: ele não era a luz, né, João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Olha só. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quem foi que veio ao mundo? Foi Jesus. Ele é que veio para trazer essa verdadeira luz. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha, é muito difícil. Tem outros textos também, a gente pode falar, mas pensar assim a respeito de João ter visto Jesus, ter vivido muito tempo de sua vida com ele, né? E ter testemunhado dessa maneira que o Senhor Jesus é o Verbo, que ele é a luz, que ele é o Deus encarnado, que o Senhor Deus se fez homem para poder atuar em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. João testemunhou tudo isso. E é ele quem escreve esse texto. Não foi outra pessoa. Muitas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que contam de outras pessoas, que contam de outras pessoas. Mas João está falando do que ele viu. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Olha só. Esse próprio mundo que foi criado não reconheceu Jesus. Continua o verso 11. Veio para que era seu e os seus não receberam. O mundo foi criado por Deus. Todas as coisas, todo o universo. E quando nós olhamos o tamanho desse universo e vemos o tamanho da obra de Deus, nós ficamos pasmos, né? Que cada vez que nós prestamos atenção nisso, nós ficamos boquiabertos. Eu estava vendo uma reportagem outro dia falando a respeito do tamanho do universo e que de onde nós estamos hoje, ao redor, né, de onde nós estamos, nós podemos perceber que nós estamos no centro do universo. Aí vai a pergunta, né? É porque nós estamos no centro do universo ou é porque nós só enxergamos isso? Se nós prestarmos o tamanho do universo, o tamanho que o universo se nós não enxergamos além porque ele é muito maior a obra de Deus, então. Né? Porque é imensurável. Né? O número de estrelas é imensurável. E o número de galáxias é imensurável. No entanto, o Senhor fez tudo isso e ele se preocupou com nós, se preocupou conosco, mandou o seu filho para morrer no nosso lugar. Quem somos nós para merecer tão grande obra? Veio para o que eram seus e os seus não os receberam. E ele foi maltratado, tratado como indigno. Ele recebeu em nosso lugar essa paga, né? O valor desse sofrimento. O mundo foi feito por Deus, essa é uma obra imensa, imensurável. E, no entanto, esse mundo não prestou atenção naquele que criou todas as coisas, na palavra que ele dizia. Mas no verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, muita gente fala assim que todos nós somos filhos de Deus, né? E nessa questão, falando desse jeito, o cachorro que a gente tem é filho de Deus, o gato que a gente tem é filho de Deus,
a árvore é filho de Deus, né? O mar é filho de Deus, a terra, porque foi tudo criado por Deus. E esse universo inteiro. Mas não é isso o que o texto está nos dizendo. Ele está nos dizendo que são filhos de Deus aqueles que creem no seu, aqueles que o receberam e que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus. Olha só o texto, mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crer no nome de Deus, crer no nome de Cristo, crer na obra do Senhor para a transformação e a redenção das nossas vidas, né? O maior milagre nós ainda veremos, né? No dia que nós fomos vermos o Senhor na sua presença. E é um milagre contínuo. Ele começou lá quando nos escolheu e foi atuando nesse universo, nessa terra, no meio dos homens, e até chegar a nós, e ainda vai continuar quando nós chegamos no dia final, quando não tivermos mais nada em que pensar, mais nada em que fazer. Por quê? Porque será o dia da nossa morte, né? Nós morreremos, estaremos junto com o Senhor. Ele é que fez essa obra. Para quem? Para aqueles que creem no seu nome. E quem são esses? Olha só, muita gente diz que nós temos que fazer por onde, né? Tem uma religião que fala assim, é até interessante, ela diz assim, que a pessoa é salva pela fé, mas ela tem que fazer o possível para ser salva, né? E não é assim. O Senhor nos escolheu lá na eternidade. Lá na eternidade fomos escolhidos. Por quê? Porque no verso 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, né? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi o Senhor que predestinou a isso. Eu não fiz nada, você não fez nada, ninguém fez nada. O Senhor é que fez tudo. E o verbo, olha o verso 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São duas coisas aqui, a confirmação, junto com o primeiro verso, né? O primeiro verso diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Deus se fez carne e habitou entre nós. Cheio de quê? Daquilo que é a sua essência. Cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Olha só, de graça e verdade. Então ele veio para nos dar aquilo que ele nos predestinou para isso. Ele veio para nos mostrar, para nos revelar a verdade, porque o mundo jaz na mentira, né? O mundo só acredita naquilo que lhe dá prazer e resultados presentes. E João, falando a respeito disso, ele diz assim, e vimos a sua glória. Glória como? Do unigênito do Pai. Quando nós vemos essa afirmação, né, ver a glória de Cristo e comparamos com Isaías 53, diz assim que nada tinha nele que nos chamasse a atenção a respeito de beleza e formosura, né? Nada tinha nele que chamasse a atenção, mas João olhava para ele e via a glória de Deus. A glória do Senhor. A glória como de quem? Unigênito do Pai. O Senhor Jesus, que é Deus, ele é o único filho de Deus. Nós somos filhos de Deus,
mas nós somos filhos por adoção. Porque aquele que não é gerado diretamente, como foi Jesus, é adotado, e nós fomos adotados. E qual é a diferença? Filho é filho, né? Prestou atenção nisso? Filho é filho. Olha só, o Senhor Deus nos ama, meus irmãos. Ele fez uma obra maravilhosa para as nossas vidas e em nossas vidas. Ele nos transformou e ele fez tudo por nós. Porque ele nos ama. Do profundo do seu coração. E isso é a maneira humana de falar de coisas que nós não entendemos, de coisas que nós não compreendemos. Quando olhamos e falamos, mas o Senhor nos predestinou lá na eternidade, é verdade. E desde lá ele nos amava. E nos amou, e nos ama, e nos amará. Louvado seja Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas e merece o louvor e a honra por isso. Se nada mais... Está lá em cima, do lado da cama, tem... Se nada mais o Senhor tivesse feito, Ele ainda era e Ele tem por direito o louvor e a honra. No entanto, Ele nos deu por graça e por glória muito mais do que precisávamos, muito mais do que merecíamos, muito mais do que nós podemos entender do que seja justiça, porque Ele se fez justiça por nós. Ele pagou o preço. Ele fez a obra redentora. Ele transformou as nossas vidas. Ele é que vive em nós. Louvado seja Deus, hoje e eternamente, pela sua obra. Amém? Vou pedir, então, que o presbítero Valdir faça uma oração agradecendo a Deus por esse conjunto de obra que o Senhor fez por nós.